sejam bem-vindos a mais um Hotel Trends, chegando aqui a 17ª edição, programa de abril. E estamos aproveitando aqui, casou uma agenda aqui, deu certo, ele nem sempre está em São Paulo, então que bom que a gente conseguiu, né, Pedro? Diga aí. Pois é, temos um outro convidado ilustre hoje aqui com a gente, já lhe apareceu na câmera, olá. Opa, já apareceu, olha. Alessandro, CEO da Viva, super bem-vindo, prazer estar aqui contigo. Muito obrigado Vinícius pelo convite, Pedro, é um prazer estar com vocês. Que bom que deu certo, estar aqui, compartilhar um pouquinho com vocês minha experiência sobre o turismo, falar um pouquinho, né, de perspectivas de futuro, então muito bacana, obrigado pelo convite. Legal, antes da gente começar, queria agradecer aqui aos nossos patrocinadores, estão aqui atrás, a Let's Book, também a Casa Flora, que está com a gente já há mais ou menos um ano quase, a Let's Book, nosso parceiro desde sempre, a TOTUS também, parceria que a gente firmou recentemente, e claro, aqui ao Grupo R1 que nos cede esse espaço incrível aqui para a gente gravar esses episódios do Hotel Trends. Então eu queria começar, Alessandro, falando um pouco sobre o lazer. A gente já teve alguns membros, né, do segmento que vieram aqui demonstrando um otimismo muito grande. Isso já desde 2020, quando a gente começou o programa. E era isso que eu queria saber. A gente vê um cenário aqui com dólar alto ainda, o lazer performando muito bem, se recuperou antes. Mas, ao mesmo tempo, Alessandro, a gente vai ter a economia crescendo pouco, muito provavelmente, um cenário macroeconômico ainda complicado. Esse lazer vai continuar performando tão bem? Como é que você avalia essa questão? Excelente pergunta, porque realmente nós começamos a gente olhar vamos pegar o lazer, um corte aqui, provavelmente a gente vai ter o primeiro trimestre dos últimos anos. Não estou falando nem trazendo aqui, estou desconsiderando o período pandêmico já, olhando referência pré-pandemia, e a gente está observando um crescimento na Viva muito grande nesse primeiro trimestre, provavelmente vai ser o melhor primeiro trimestre nosso dos últimos anos, e a perspectiva é muito positiva. A gente fez uns estudos anteriores, fazendo uma correlação entre a PIB e o crescimento do lazer. E a gente vem observando que, apesar do PIB pequeno, a gente tem um crescimento acima, o turismo vem crescendo acima do PIB. A gente, nos últimos anos, a gente observou um crescimento na casa de 2-3% acima do PIB, pontos percentuais acima do PIB. Então, a perspectiva é realmente positiva para esse ano. Legal, e isso vale para os dois destinos? Sim, para os dois destinos. A gente está acompanhando isso. O Nordeste ainda tem um pouco de dificuldade em função do aéreo. O custo ainda do aéreo é um desafio. Então a gente está... Agora, Rio Quente, a gente observa um pouco como a logística é mais fácil, a gente tem uma demanda um pouco maior e uma facilidade para acessar o destino. Já Sauípe um pouco, né, em função do aéreo, então isso ajuda na permanência do cliente. Não vale a pena uma permanência curta, ele tem uma permanência um pouco maior, mas ainda um desafio, né? Então produtos menores sofrem um pouco mais. Tá, e ali você tem uma demanda regional também que ajuda ou é bem dependente do aéreo mesmo lá em Sauípe? A gente, né, o regional passou a ser um canal muito estratégico para a gente, justamente em função desse alto custo. Ele era menor, se a gente pegar o 2019, ele representava mais ou menos 10% do nosso share. Hoje a gente está próximo de 15%, a gente conseguiu crescer nesses últimos anos. Mas se olhar pelo todo ainda é pequeno, né? Então a gente tem uma dependência muito grande do turismo nacional, e principalmente do Sudeste. E aí o aéreo ele gera um impacto. Tá, não, legal. Pedro, manda brasa. Hoje eu tô te liberando mais cedo aqui pra você... Adorei. Geralmente eu fico aqui sentadinho ouvindo uns 20 minutinhos, você fica ansioso para fazer perguntas. Hoje ele passou a bola para mim um pouquinho mais rápido. Mas, Alessandro, mais uma vez, obrigado. Prazer estar aqui contigo. Vocês são um grupo relevante no Brasil, um dos líderes de mercado dos destinos de lazer do país. Tem uma representatividade muito boa no mercado. Então, mais do que trazer informações, vocês são formadores de opinião no setor. E é muito importante, é um prazer para a gente ter aqui você discutindo um pouquinho sobre perspectivas. Eu queria começar a nossa conversa falando sobre diferentes componentes do negócio de vocês. E aí, olhando um pouquinho para a Viva, a gente pode pensar que tem uma operação hoteleira, tem uma venda de timeshare e tem um componente de entretenimento forte. Esses três componentes,
Tem algum que seja meio e outros que sejam fim? Todos têm a mesma relevância? Numa relação entre sinergia e potencial de resultado, quais são as prioridades para vocês hoje como grupo nesses 3 eixos? Muito boa pergunta, Pedro. Apesar, eu vou trazer um pouquinho do contexto e trazer porque o modelo de uso misto, né? Apesar de a gente estar nascido, o Rio Quinte ter nascido com a hotelaria, com a hospitalidade como produto principal, o grande destaque que a gente tem é o entretenimento. A gente demorou um tempo para entender isso, que o que move os clientes para o destino realmente é o conteúdo, a experiência que ele vai ter lá. Lógico, não estamos dizendo que a experiência hoteleira não seja importante, mas ela é um complemento do restante da experiência que ele busca nas atividades, no uso do parque. Então, para a gente, o entretenimento hoje é o foco principal. Então, ele é o que gera o desejo dos clientes ao destino, a hospitalidade como complemento dessa experiência. E aí entra o outro fator muito importante, que é o nosso clube de férias, é o timeshare como forma, estratégia de fidelização desses clientes. Então hoje a gente trabalha usando essa estratégia e tem dado um resultado muito grande. A gente observa uns crescimentos na casa acima de 2 dígitos nos últimos anos, muito em função dessa estratégia, que vem equilibrando aí, né? Tem produtos com margens bem distintas, mas o entretenimento como o grande impulsionador do cliente para o destino, a gente acredita que isso é fundamental. E esse modelo a gente levou para a Sauípe e, de novo, ele se mostrou muito eficiente na geração de demanda, na fidelização de clientes. No clube em Sauípe, ele vem crescendo na casa de 20% ano a ano, né? Então, isso demonstra que o modelo de uso misto, eu acredito que seja uma grande solução para os empreendimentos de lazer no Brasil, que ele reduz um pouco essa sazonalidade que o lazer tem, né, no período de férias. Então, ele complementa tudo isso. Eu sou muito fã desse modelo, acredito muito, e eu acho que e a gente vê outros players que usam o mesmo modelo e tem dado muito sucesso. Então, acho que o segredo é o uso misto. Se fosse abrir um outro empreendimento hoje, certamente seguiria o mesmo modelo. Com certeza. No segmento de lazer, eu acho que o uso misto é fundamental, né? Para complementar essa geração de valor para o cliente. Então, conteúdo com entretenimento, hospitalidade complementando essa experiência e um clube timeshare como fidelização. Para vocês, como grupo, vocês têm um porte relevante. Não é tão simples estruturar um empreendimento como o Rio Quente, assim como não foi Costa do Sauípe, pensando em todos os investimentos que vocês têm aí no pipeline para a Sauípe. Não é um cheque pequeno, não é algo fácil de se equacionar. Essa estratégia entre componente hoteleiro, timeshare, entretenimento, você acredita que também possa ser aplicado para empreendimentos menores? Ou existe aqui uma massa crítica necessária para ter essa sinergia e o potencial de resultado que vocês entregam? Pedro, eu acho que produtos de hospitalidade e lazer, ele tem que ter, aproveitar um pouco, ele tem que ter um certo, ele precisa de volume. Escala. Né? Precisa de escala. Então, isso é importante. E a gente acredita que deve estar em torno de 200 unidades. Esse é o mínimo para que tenha uma escala, para os custos fixos sejam diluídos, para que possa ser um negócio interessante, para poder replicar esse modelo. Menor que isso, aí a gente já foge um pouco da categoria e tem que partir muito mais para um produto premium, com experiências... Como é que vocês chegaram nessa conta? Só de curiosidade. Vinícius, bastante, assim, vários estudos para a gente entender, equacionar isso. Então, assim, como a gente tem vários hotéis, a gente começou a fazer análise por hotel. Então, assim, por unidades, para entender isso, separando. Não foi tão simples, porque você tem, né, o grande benefício é usar uma área corporativa que possa diluir os custos. E a gente foi alocando os custos ali para tentar chegar nessa equação e é torno de próximo de 200 unidades. A gente teve uma experiência no Nordeste, a gente teve uma experiência de administração hoteleira fora e no Nordeste e até antes de Sauípe. E a gente teve um projeto com 130, se não me engano, 130 apartamentos. Então era muito difícil fechar as contas, assim, ela não ficava, porque a escala não era o suficiente para aplicar o modelo para que pudesse fechar a conta. A gente conseguia empatar, né? Mas para ter realmente seja interessante, ele tinha que ter uma escala um pouquinho maior.
tem muito custo fixo, né, relacionado ao nosso negócio. Porque no final das contas, quando você pega um hotel, seja mercado business ou mercado de lazer, na prática você precisa de venda, você precisa de marketing, você precisa de controladoria, gestão de receitas, uma boa experiência em relação à gastronomia. E aí, tendo 100, 200, 300 quartos, você precisa de pessoas relevantes nesses diferentes setores. Logo, quanto maior o número de apartamentos, maior sem dúvida. a capacidade de diluir custo. Só quis fixo, assim, né? Porque 200, né? Isso que eu queria entender, esse número mágico, assim, não, mas sem dúvida, né? A escala no nosso business é fundamental para diluir esses custos, efetivamente. E eu queria que falasse um pouco também, porque eu entendo que tem ali um produto diferente, né? Você tem o parque, você tem a hospitalidade, obviamente, você tem o entretenimento, você tem o em casa também, que é um produto, acho que interessante. Qual que é a importância dele também nessa estratégia? Ou ele fica um pouco mais, não diria à parte, né? Mas acho que é um outro business também ali, né? Dentro da unidade de negócio, Vinícius, ele é timeshare. Acho que tem um problema que a gente precisa talvez educar um pouco o mercado, é o entendimento desse modelo. O em casa é que a gente, nós temos na verdade o timeshare como unidade de negócio, a gente trazer o modelo americano para cá e entender um pouco ele. Aí nós temos o timeshare com direito de uso. Tá? Que no Brasil foi como tudo iniciou, inclusive iniciou no Rio Quente. E com vocês, exatamente. Posteriormente, assim que teve legislação, passou a ter, veio o que hoje é conhecido como multipropriedade, que é o direito real, escriturado. Que na verdade, de novo, é tudo timeshare. São duas formas jurídicas de estabelecimento. E aí temos outra categoria dentro de timeshare que é o que em casa se estabelece, que é o fractional, que é um timeshare. A gente já tem um high-end timeshare, mas aí depois no outro nível nós temos o em casa, que é onde caracteriza o nosso produto ali. Mas na verdade a essência dele é um produto de timeshare, direito de uso, só que um tempo maior. A gente está falando do em casa de 25 anos. Produtos de timeshare tradicionais nossos vão até 15 anos, produtos mais altos. Então ele é timeshare, mas com uma visão mais de longo prazo. É isso que ele está. E ele traz aí o outro benefício, assim, por isso que eu acho que ele complementa muito o business, porque como ele é um produto de alto valor agregado, ele gera um valor adicional para o destino. Então ele eleva um pouco o destino de certa forma. Ele gera desejo para a hotelaria. Eu estou num destino onde tem casas de alto padrão. Então isso a gente pode até aproveitar uma garantia de diária média um pouco maior em função de elevar todo o destino numa categoria um pouquinho que talvez o destino não esteja. Uhum. E um produto de alto padrão eleva um pouquinho. Então a gente acredita muito nisso. Mas o em casa é um produto de timeshare. Ele é um pouquinho diferente do timeshare tradicional porque ele não usa pontuação. Ele usa semanas, né? Então você tem 2 semanas por ano para intercambiar e tal. São menos cotas, digamos assim, por cada unidade do que no hotel, ou não? Sim, o timeshare ele usa um volume de pontuações. Então assim, você não tem, vamos lá, um produto de 900 mil pontos. Ele dá mais flexibilidade, ele é um pouco mais flexível. O cliente tem um tempo, sei lá, vamos usar como exemplo 10 anos para utilizar seus 900 mil pontos. Se ele usar 1 semana por ano, de alta temporada, ele vai levar os 10 anos para ele utilizar a pontuação dele total. Mas ele pode antecipar. Tá. Desde que tenha disponibilidade nos destinos, ele pode fazer antecipação sem problema nenhum. Então ele pode usar o produto com menos tempo. O em casa não, ele é fixo, ele é um pouco menos flexível. Então ele tem 2 semanas por ano fixas durante os 25 anos. O cliente eu quero antecipar. Não, ele não pode antecipar. Ele tem que verificar se tiver disponibilidade, ele pode. Mas ele não pode antecipar o uso dele mais do que o contrário. Realmente é um produto bem complementar, assim. Sim, né? sim. Tá. Ele está no topo da pirâmide ali, né? A gente está falando só por referência de um pouco de ticket médio. Os nossos produtos de timeshare, a gente está entre ticket médio de 50 mil a 120 mil. O em casa já está na faixa de 300 a 450 mil. Então a gente tem uma diferença... E acho que isso que você falou que eu achei interessante, ele desperta o desejo, né, também
naquele usuário do timeshare da hospitalidade. Ele olha, tal, vê e desperta o desejo nele também. Rola essa conversão, assim, do cara que migra de um pro outro? Eventualmente, claro que não é um padrão, né? Mas Sim, mas é interessante isso. 95% dos clientes do Em Casa são clientes da base. Então, assim, é justamente isso. O cliente evolui com o nosso produto, né, o destino. Então, ele vai migrando. Ele começa um pouquinho na base da pirâmide, foi evoluindo até chegar no Em Casa. eu confesso que eu não sei. Sauípe tem também? Ou... Em Sauípe não tem. As casas estão planejadas para Rio Quente. São 40 casas que ficaram em Rio Quente, um condomínio dentro do complexo. Mas nós comercializamos o Em Casa também em Sauípe. Então, um cliente de Sauípe que tem potencial para ter um produto em casa, ele pode adquirir e utilizar. Não, eu digo assim, não tem, né? Não. Tá nos planos? Físico, não. No primeiro, olhando por os próximos 5 anos, não está no plano. A gente está muito voltado para Rio Quente. A gente pode entender que talvez no futuro possa ter, mas nesse momento ainda não está nos nossos planos. Agora, quando a gente fala um pouquinho mais de timeshare, até porque vocês implementaram essas atividades no país, hoje tem diversos resorts que também adotam essa estratégia. A minha dúvida, ou pelo menos a minha pergunta é a seguinte: olhando para grandes equipamentos de lazer, timeshare pode ser acoplado a qualquer e todo negócio? Ou existem aqui algumas condições básicas que você acha relevante, desde escala, experiência, destino, que tem que entrar na conta para tomar a decisão de migrar ou não para o timeshare dentro das principais estruturas hoteleiras do país? Isso é uma excelente pergunta, Pedro, porque a gente sempre chegam a projetos para que a gente possa avaliar, e muitos projetos que não funcionou a hotelaria de lazer, e as pessoas entendem, então se na hotelaria não foi atrativo tal, ele acha que o timeshare vai ser essa solução, ou multipropriedade. E na verdade o cliente está comprando a hospitalidade, né? O lazer, aquele destino. Se ele tiver um destino que tenha dificuldade para acoplar o lazer convencional, dificilmente vai funcionar para o timeshare ou para o multipropriedade. Então, assim, tem algumas características. Tem que ser destinos que realmente tenham um atrativo. Ele tem que ter conteúdo para que o cliente possa, né, tomar decisão. Logística é fundamental para toda criação de destino. Então, isso é básico. Então, projetos que parece que não tem. Logística é difícil. São produtos muito específicos de alguns dias, finais de semana. Esses produtos dificilmente vão encaixar para o timeshare, porque o timeshare, a sua característica, ele usa uma semana completa. Então, não é só para final de semana, ele é uma semana completa. Então, existe sim, realmente, algumas características básicas para ser encaixado um produto de timeshare ou multipropriedade. Você comentou há alguns minutos que, em relação à operação hoteleira, uma escala, aquele número mágico de 200, é o mínimo para se operar equipamentos de lazer, olhando para a operação hoteleira. No caso de timeshare, esses mesmos 200 são aplicáveis ou aqui pode ter algum parâmetro distinto? Eu acho que aí o timeshare pode trazer até ele vai impulsionar uma demanda adicional. Até ele nasceu para isso, né? Assim, com um foco de ocupar a ociosidade da hotelaria convencional. O pensamento lá atrás, mas hoje é como um canal de vendas adicional do negócio. E de fidelização, eu acho que esse é outro ponto. Então, tem que ter entendido que esse é um canal muito... lógico, ele tem um custo adicional no primeiro momento, o custo de aquisição de cliente no momento é um pouco mais alto, mas ele fideliza o cliente. A gente observa na nossa base, o cliente do timeshare, o valor que ele investe no produto dele, no ciclo de vida dele, ele consome 1,5 vezes a mais do que ele investiu inicialmente. Olha o quanto de valor esse cliente gera. E o potencial dele indicar amigos para comprar produtos. E aí isso reduz, quando a gente olha no médio prazo, isso reduz muito o custo de aquisição de clientes. Boca a boca é matador no Brasil. Tem vários estudos que mostram isso aqui, né? É muito comportamento do consumidor aqui. O boca a boca é decisivo aqui no Brasil, né? E se você vende aí a experiência, ele tem uma boa experiência, ele vai lá e fala com o amigo. Interessante esse dado, assim, interessante essa informação que vocês têm. Só uma informação, Vinícius, que assim, às vezes surpreende, a gente comenta os valores.
Nós temos uma base de clientes de famílias hoje no nosso clube de 30 mil famílias, tá? Que são membros do Timeshare, e que essas 30 mil famílias nós vendemos mais ou menos por ano, o ano de 22, elas, por indicação, revenda ou upgrade de produtos, nós vendemos 100 milhões para a base. Então, olha a capacidade de geração de valor dessa base. Então, para a gente é um negócio surpreendente. Tem uma questão que eu acho que é interessante também discutir contigo, é o seguinte: quando a gente olha para fora do Brasil e olha histórico do setor, a gente tem mais de 50 anos de venda de produtos semelhantes e uma tendência de crescimento. Quando a gente traz isso para o Brasil, você tem 20 anos, pelo menos, de história do setor e também com uma curva, que é uma curva ascendente, principalmente nos últimos 10 anos. Olhar para o passado traz alguma tranquilidade ou conforto espiritual de que as coisas, pelo menos, funcionaram até aqui. Agora, não necessariamente significa que os próximos 10 anos, os próximos 20 anos, vão continuar numa mesma tendência. Está vendo alguma mudança em termos de comercialização, volume de vendas, práticas, que talvez mudem um pouquinho a dinâmica daqui para frente desse setor? Pedro, a gente já começa a observar algumas coisas, mas isso é uma preocupação grande nossa, justamente por essa mudança, essa nova geração quer mais flexibilidade. Então, um produto produto de 7 dias, né, que tem algumas regras muito específicas. O produto era muito rígido no início, o timeshare. Então, eram semanas fixas, depois foram evoluindo, tendo um pouco mais de flexibilidade, abrindo temporadas. O intercâmbio ajuda muito, é um grande atrativo, a possibilidade de intercambiar para outros destinos no mundo como um todo. Mas essa é uma preocupação. Cada vez mais os produtos têm que ser cada vez mais flexíveis e mais fáceis de utilizar. E isso é a nossa preocupação, porque hoje não é tão fácil. Tá? Nosso cliente tem que, para fazer a reserva, ele tem que ligar na central de atendimento, aguardar, checar a disponibilidade, fazer reserva. Então ele tem um tempo. Já o cliente convencional hoje que vem, ele compra pelo OTA em 2, 3 minutos. Então a gente não conseguiu ainda, e a indústria como um todo, levar essa agilidade ainda para a base de clientes. Mesmo no exterior? Mesmo no exterior ainda é um pouco melhor, tá, Vinícius, mas ainda não tem ferramentas tão ágeis, porque os produtos ainda têm muitas regras de utilização. O cliente primeiro ele tem que estar adimplente, então a primeira checagem é a adimplência dele. Depois são as regras de contrato. O contrato dele permite utilizar aquele hotel, aquela semana. Então, se ele usou alguns produtos, são bianuais na alta temporada. Então, ele já utilizou ou não utilizou. Então, tem muitas regras que ainda é difícil colocar isso num sistema que dá essa autonomia toda para o cliente. Isso que eu colocar, assim, não é só digitalizar, né? Tem ali por trás ali regras, uma série de regras que é até difícil de resumir e colocar aqui para o cara poder reservar em 3, 4 cliques, né? É isso aí. Então, um desafio, né? Esse é um desafio que a gente vem enfrentando. Outro ponto que foi muito criticado no modelo é a prospecção de clientes, né? Então, no início ela foi muito agressiva, ainda tem alguns players ainda que têm uma agressividade, assim, isso é muito ruim. A nova geração não aceita essa abordagem, a falta de transparência, né? Então promete uma coisa, quando a pessoa chega na sala é outra coisa diferente. Então a gente vem combatendo isso muito ao longo do tempo, aprendendo isso. Então assim, o cliente tem que ser muito transparente. Ele está indo para a sala de venda sabendo que ele vai ser apresentado a um produto de férias e para comprar. Então tem que ser essa transparente, abordagem. Se o cliente realmente não quer ouvir, ok, ele não quer ouvir. Então não insiste. Então a gente vem controlando muito isso nessa jornada do cliente. Importante, medir a satisfação dele em todos os momentos. A gente também não fazia isso no passado, a gente vem fazendo agora, porque isso nos ajuda a controlar também o processo de venda. Então isso é muito importante. Mas é um desafio. Só aproveitando esse gancho, e o que vocês aprenderam ao analisar esse comportamento, esse grau de satisfação Você pode compartilhar algum aprendizado interessante a começar a medir essa satisfação do cliente?
Começamos a ter alguns insights dessas, né? Então, hoje o grande ponto de dor do nosso cliente é a forma de uso. Tá? A dificuldade de uso, assim, de ter que ligar, buscar disponibilidade. Então, esse é um ponto que a gente vem identificamos para poder no futuro trabalhar ter mais flexibilidade. Então, a gente vem flexibilizando cada vez mais os nossos produtos. Isso é importante. E investindo em sistemas para que que passe o poder para o cliente, para que ele possa fazer toda a gestão do contrato dele. Então, esses são os pontos, alguns insights que a gente já tirou. Tem outros aqui, mas a gente ainda está aprofundando. Mas o cliente quer fazer, ele gosta do produto. Tá? Assim, a gente achou que, não, o cliente, essa nova geração não vai fazer um compromisso com tão longo prazo. E a gente não vem observando isso. Ele está fazendo, ele continua acreditando no produto de férias de longo prazo, desde que tenha flexibilidade, fácil de utilizar, tenha transparência, as regras sejam muito claras e o destino cuide dele realmente como esse cliente especial que ele é. Né? Ele não pode ser, no uso, ser encarado como um cliente convencional. Na verdade, ele entrou num clube para pertencer a alguma coisa e ele espera, estando num clube, ter serviços diferenciadores. Então, esse é outro ponto que a gente vem identificando também, esses pontos na jornada do cliente, no uso dele, para implantar, como check-in diferenciado, perfeito. Eventos que é só para os membros do clube. Então, são algumas coisas que a gente vem fazendo. Mas ainda tem muito trabalho para ser feito. Uma coisa assim, qual a persona básica aqui desse usuário? De vocês, assim, se puder dizer um pouco da indústria, pelo que vocês já viram. São famílias, né? São produtos de lazer, então a grande maioria são produtos voltados a... Família com filhos pequenos. Família com filhos, esse é assim, independente da idade. Assim, nosso demográfico famílias com filhos entre 10 a 12 anos ali, é a grande maioria dos nossos clientes. Tá, de 10 a 12, e o cara perpetua essa relação, realmente, assim, os filhos cresceram e tal, ainda... continuam frequentando, levam os netos? Continua, Aí então, assim, avós com seus netos. E é um produto que depois, esse é um ponto que ele facilita bastante. Ceder as diárias para membros da família, para amigos. Então, ele permite também dar essa flexibilidade. Utilizar mais de um apartamento, 2, 3 apartamentos no mesmo período. Então, para reunir a família num destino, é um produto que a característica principal dele, o grande atributo é esse. Então ele tem essa flexibilidade. Tá. E regionalmente, assim, da base de vocês, é São Paulo? Como é que é? Ele segue muito o PIB brasileiro. A nossa distribuição mesmo de atração de clientes. Então, assim, vamos pegar como Rio Quente como exemplo. 60% dos nossos clientes são do Sudeste, em Rio Quente. Aí nós temos próximo de 25% do Centro-Oeste e o restante do Distrito Federal. Então, essa é a nossa distribuição hoje de Rio Quente. E o timeshare segue muito essa, ele não tem, praticamente, como são os leads, sim. Então ele segue essa característica. Não, eu só queria entender essa persona básica, de onde ele é, e achei esse dado interessante de migrar de geração, né? O cara levou os filhos e lá na frente, né, leva os netos também, achei interessante isso. Uma questão também que me chama bastante atenção, e aí eu vou dividir contigo e ver se consegue me ajudar a montar um pouquinho desse quebra-cabeça, que é quando a gente olha para fora do Brasil e enxerga mercado norte-americano ou América de uma forma geral, excluindo o Brasil. A gente tem 10 bilhões de vendas de timeshare, de dólares. É algo robusto. Olhando para os grandes números, em termos de cancelamento, inadimplência, eles não chegam à metade do que é o mercado brasileiro em relação a grandes indicadores. Aqui no Brasil a gente vê operações com cancelamentos às vezes extrapolando 70% no horizonte de 5 anos, de produtos que já estão comercializando multipropriedade principalmente. Então tem aqui uma discrepância ainda razoável entre algumas operações e o que acontece em mercados maduros. Eu queria te perguntar o seguinte: o que justifica parte dessas distorções, ao seu ver? O que talvez
a gente possa se inspirar no mercado mais maduro e que ainda não chegou ao Brasil de uma maneira predominante? O que esse olhar para fora pode trazer como insights para a gente, para inspirar uma melhoria contínua das operações aqui no Brasil? Isso é interessante, Pedro, porque acho que o modelo de negócio trouxe vários players e muitos que não têm conhecimento do turismo. Então, eu estou usando o exemplo mais aqui para o multipropriedade. Então, as pessoas perderam um pouco de que isso é um produto de lazer. Eles focaram muito como oportunidade imobiliária. Então, pensaram primeiro, desenharam e estruturaram os projetos pensando na venda. E depois, não na continuidade, na prestação de serviço. Porque o cliente, na verdade, ele não está comprando um apartamento. Ele está comprando as férias do futuro dele, né, com a família no destino. Então, se essa entrega depois não existir, que é o que ele comprou, não foi investimento, mesmo porque não pode, não foi uma valorização de um ativo na praia, não é isso que ele está comprando. É o que é o grande argumento, eu estou comprando as férias da minha família Não, mas eles fazem isso, o business deles sempre foi vender, né? E é isso, quando essa expectativa não entregue, daí nós temos essas altas taxas de cancelamento, que são muito prejudiciais, né? E alguns projetos, inclusive, que já finalizaram a entrega, as vendas, a gente vê o cliente utilizando e não tendo a entrega que ele imaginou, que foi gerado como expectativa, ele vem cancelando e vem colocando as semanas à venda no mercado paralelo. Então, tem muito isso acontecendo no mercado hoje. Então, a gente precisa, primeiro, preocupar com a entrega. A entrega é fundamental para que o cliente se mantenha. Isso também replica para o timeshare. Mas o nível de inadimplência e de cancelamento, imagino que é menor, né? Bem menor, bem menor. Ele existe, mas é bem menor. E eu acho que um pouco da minha visão, estou falando pessoal, né, olhando, observando esse mercado há vários anos, por que o timeshare é um pouco menor? Porque o timeshare, para existir, ele precisa de um hotel, ele precisa de um produto já consolidado na lazer. Então, ali a gente já está com profissionais que a essência foi hospitalidade, é o lazer, a entrega. E aí o timeshare veio para complementar. Então, a prestação do serviço já faz parte do DNA. Diferente do multipropriedade, que vieram incorporadores para o segmento que não tem expertise nenhuma em prestação de serviço hoteleiro e muito menos em experiência. E aí a gente vem observando essas altas taxas de cancelamento no Brasil, né? Isso é muito ruim, que só consultar a Reclame Aqui, a gente vai ver o volume de reclamações de produtos não entregues. Então, acho que falta esse olhar para que a gente possa reduzir da experiência, da entrega realmente do que foi gerado como expectativa. Hoje no grupo, vocês começaram a comunicar ao mercado alguns modelos de negócio que não necessariamente foram os primeiros que foram implantados dentro da Viva. Até em termos de evolução, timeshare comum, você comentou do fractional relacionado ao em casa, anunciaram possíveis multipropriedade vinculado à Sauip. Daqui para frente, no horizonte de 5, 10 anos, quando a gente compara timeshare próximo à essência, que sempre foi, e olhando multipropriedade como estratégia de expansão, você acredita que possa pender para um ou para outro lado, ou eles continuam caminhando em paralelo? Eu acho que tem uma facilidade muito grande no multipropriedade, e características jurídicas, que facilita o novo entrante. Por a lei permitir que não tenha um ativo existente ainda. Então ele pode começar uma venda, montar um stand de venda numa sala ou num espaço decorado, sem ter nada, tendo o terreno registrado. Lógico que ele precisa ter todo o registro, mas ele pode começar a vender. Já o timeshare, por lei, ele precisa ter lastro. Então ele precisa ter, não necessariamente, o gestor precisa ter as unidades, mas ele tem que ter o direito de utilizar aquelas unidades, por contrato, por arrendamento, alguma coisa, mas ele tem que ter um lastro hoteleiro, né? Então não existe um timeshare sem ter um hotel. Sem ter a propriedade lá. É isso aí.
Então é um pouco que muda um pouco. Então por isso que eu acho que eles vão caminhar um pouco separados em função dessas características. Mas eu acredito que a gente vai ter uma aproximação na prestação de serviço. Para a continuidade desse negócio, é importante olhar para a prestação do serviço. O pós, não a venda. Venda faz parte, mas o mais importante é a continuidade na prestação de serviço. Eu acho que isso que o mercado de multipropriedade começa a entender que não basta vender, tem que entregar, tem que prestar serviço. Não adianta colocar um prédio e depois montar uma bandeira hoteleira ou alguma coisa e chamar, vem cá administrar. Não vai funcionar se não for desenhado no momento do desenho do produto. A gente tem vários aí que já trocaram de bandeiras de administradora, mas não conseguem entregar a expectativa para o cliente. Isso faz sentido para vocês? Eventualmente converter algum que já operou e que tem interesse de trocar bandeira e tal, ou não? Não, no nosso horizonte aqui, a gente está muito concentrado nos nossos 2 destinos, realmente dar esse novo passo, esse próximo passo na entrega da experiência do cliente. A gente pretende focar muito nos nossos produtos. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade, já tem vários projetos aí no Brasil para administração, mas no nosso horizonte a gente quer concentrar primeiro na entrega da experiência para os nossos clientes nesse modelo de uso misto, né? Complementando o entretenimento como grande impulsionador ali, a hospitalidade sendo esse complemento dessa experiência dele e o timeshare ou multipropriedade como fidelização. E são 18 anos já viva, é isso? Não, eu fiz 21 anos agora, Vinícius. Então você acompanhou toda essa jornada, né? Toda. Então, eu tenho uma experiência. Quando foi reintroduzido o timeshare no Brasil, foi na era de Rio Quente, né? Em 98. Eu entrei em 2000, né? Então 2002, desculpa. Então eu peguei grande parte da evolução do timeshare ali na vila. O quão transformador foi para o negócio essa jornada ao longo do tempo? Absurda, assim, mas é muito grande. Se a gente fazer uma correlação de investimentos de Rio Quente antes do timeshare, pós-timeshare, uma curva de investimento ela é exponencial. Então, o timeshare foi uma grande geradora de caixa para impulsionar os investimentos e o crescimento do destino. Era o que eu queria ouvir de você. E até quando a gente tenta, voltando um pouquinho de grandes números macro Brasil, você tem ali o estudo que é feito pelo Caio, pela equipe do Caio, que mostra VGVs acumulados em ordem de grandeza de 40 bilhões. Pensando em tudo que já foi vendido e o que está em comercialização. E aqui, principalmente pela multipropriedade em si. Tem um crescimento que ele é forte. Você acredita que a gente tem espaço ainda para um crescimento contínuo no horizonte de médio, longo prazo? Que talvez a gente esteja mais próximo ao estado de maturidade já do setor? Eu te fiz essa pergunta em relação ao entretenimento há algumas semanas. Quando a gente falar um pouquinho sobre tudo de entretenimento que está sendo previsto para o país ao longo dos próximos anos e o tamanho do mercado atual. Quando a gente faz essa analogia para timeshare, multipropriedade, tem espaço ainda para crescer de uma maneira robusta? Ou talvez a gente comece a desacelerar essa curva de crescimento dos últimos anos? Eu acredito que a gente ainda tem espaço. Ainda tem vários destinos, o Brasil é muito grande, então tem muito espaço de crescimento ainda, tem muito espaço de turistas ainda para viajar. Mas eu acho que esse ritmo de crescimento ele vai reduzir para os próximos anos. Acho que já vem observando isso. A gente vem observando uma certa consolidação, inclusive, no mercado. Então isso deve reduzir um ritmo. As pessoas começaram a entender que não é só vender, né? Vários carteiras que já giraram 2, 3 vezes, né? Então isso tem um custo muito grande. Muitos projetos precificaram errados o produto inicial e começaram a vender com essa precificação, não olharam para o custo inflacionário e a pandemia fez o custo da construção civil disparar. Então, com um preço mal feito aqui, com esse custo adicional, os projetos deixaram de ser interessantes. Então, eu acho que vai profissionalizar cada vez mais esse mercado. A gente deve ter um ritmo um pouco menor de crescimento aí para os próximos anos. Eu acho que vai ter espaço, produtos muito bem desenhados, com experiência, voltado para a experiência realmente, mas eu acho que esse boom que a gente observou,
ele deve reduzir aí no médio prazo. Vai reduzir o número de entrantes, né? Ainda mais pela situação da Selic atual, dificuldade de ir captar no mercado de capitais, né? Então já dá uma... Isso vai dar realmente vai limita, dar uma selecionada. Não, né? vai dar uma selecionada. O que eu entendo ser positivo para o mercado. Muito, acho que muito positivo. Porque a gente precisa proteger. A gente vem reorganizando. Então a lei foi importante para, primeiro, organizar como o mercado deveria crescer, estruturar. Acho que é muito novo ainda, muito recente esse modelo de negócio. Então acho que tem muito espaço ainda para crescer, mas eu acho que crescer um pouco mais ordenado agora para frente. E o que você acha desses produtos como o Beyond aqui, que foi lançado em São Paulo, que ele junta isso que a gente está falando aqui, entretenimento, um clube lá de férias, né, vai ter uma piscina de ondas, que é mais um entretenimento, não sei o quê. Como é que você vê o lançamento desse tipo de produto, que é mais... Tem hospitalidade, tem, acho que até timeshare aqui no caso. Focado em mercado urbano, né? Exatamente, focado. Não, mas acho que tem entrado em outras praças também, praças onde não há entretenimento, né? Sei de projetos que estão sendo desenvolvidos ali no Centro-Oeste e tal. Como é que você vê esse tipo de produto também, que foge um pouco do que a gente vê, né? Aqui no caso é mercado urbano, mas como é que você vê que ele tem uma composição um pouco diferente também, né? Sim. Vem de título lá do clube e tal. Você vê potencial? Com certeza. E aí acho que o grande sacada do modelo é a questão de um clube social. É o modelo de clube social aplicado para um negócio. Acho que esse é o grande diferencial dele. E aí, olhando muito para o comportamento de pertencimento. Então, é lógico, ele não tem volume menor, até tem que ter restrição de entrantes. Ele vende uma exclusividade. Exclusividade. Então, é muito mais... O que ele está colocando? Criando pessoas que têm desejos para esse tipo de produto e reunindo essas pessoas num clube. Então, eu acho que isso é uma tendência para o futuro. Porque até eu estava conversando ontem com um consultor do mercado e ele me falou uma coisa interessante, porque você tem praças assim onde podem ser desenvolvidos esse tipo de produto que não vai ter demanda para um parque aquático, sabe? Uma coisa grande como vocês têm lá no Hot Park, mas talvez uma coisa menor, com uma área ali, com uma piscina de ondas, alguma coisa, vendendo essa exclusividade faça sentido para praças terciárias, talvez, né? Porque o cara não tem lazer lá, né, naquela região, mas ao mesmo tempo não comporta um parque aquático, porque é um investimento muito grande e tal, mas comporta uma área de lazer legal e com uma... Piscina de ondas é caro também, né? Caro. Eu soube que, assim, é coisa de 140 milhões ou algo assim. Essa aí do Kelly Slater, que vão fazer aqui, bem aqui na Marginal. Aqui. Não, é investimento alto. Que aí você tem que elevar o título, o ticket médio do título, né? Porque senão a conta não fecha. Sim. Para realmente criar assim, o conceito, né, a gente trouxe um conceito, não de uma piscina, né, mas traçar uma sensação realmente de uma praia. Para que isso possa acontecer, são investimentos altos. Né? Então, com areia, a percepção de coqueiros, aquela percepção de você estar num centro que não tem, ou num centro urbano, ou num destino que não é um destino litorâneo, essa tematização tem um custo, um valor bem alto. A gente já evoluímos. Nós trouxemos o equipamento para o Brasil, nosso equipamento foi importado. Mas hoje a gente tem bons fornecedores já no Brasil para isso. Mas ainda é significativo o investimento. Né? A gente está falando hoje, se a gente fosse trazer a valor de execução, a praia do Cerrado hoje, a gente está falando próximo de 100 milhões de reais para fazer aquele projeto. Então realmente é uma necessidade de um capital alto. E o custo de manutenção é alto também, né? Alto. O custo energético é muito alto. O custo porque as bombas ali para fazerem, né, as ondas consomem muita energia ainda. E tem outras formas, usar, né, outras fontes de energia para reduzir esse custo. Mas o maior custo de operação é a energia. Não. Vou te fazer uma última pergunta. Eu sei também que você precisa pegar o seu voo e a gente não quer te atrasar para o seu voo, que é a seguinte. Timeshare, por um lado, ele traz uma oportunidade de um incremento de potencial relacionado a resultado financeiro do negócio, por todas as razões que você comentou ao longo da nossa conversa. E muitas vezes ele pode ser uma
uma estratégia de alavancagem financeira dentro do negócio. Para quem não entra nesse modelo de negócio e continua na operação hoteleira, você vê algum risco para esse perfil de empreendimento? E por que eu estou te perguntando isso? Hoje a gente tem no Brasil algo próximo a 120 resorts. Mas a gente também tem no Brasil mais de 150 multipropriedades. Metade disso em operação, outra metade ainda em construção. Quando essa multipropriedade ela entra em operação, metade dela vira um pool hoteleiro e acaba comercializando diárias de uma maneira pulverizada, geralmente com preços mais agressivos para gerar volume e alimentar toda a cadeia de venda inerente à comercialização da multipropriedade. Aqui tem algum risco para o operador de resort comum que não esteja nesse modelo de mercado e que talvez possa ser afetado por esse aumento de oferta, ao seu ver? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente tem alguns exemplos de alguns destinos. Se a gente pegar alguns resorts que estão em destinos mais específicos, estão um pouco mais distante de projetos de multipropriedade. Eu vou dar um exemplo agora como a cidade de Caldas Novas, né? Foi muito importante, a multipropriedade começou lá, né? Só que a falta de controle ordenado lá da expansão em relação... É importante que a multipropriedade acompanhe o restante da hotelaria. Ele tem que ter um equilíbrio. Senão a gente pega os leads daquele destino e passam a ser todos multiproprietários, a gente mata a hotelaria. E justamente isso foi o exemplo que o Pedro trouxe. Esse mercado, se não for muito bem controlado em multipropriedade, ele reduz a diária média, ele reduz o potencial do destino. Muitos proprietários colocam apartamentos em Caldas Novas para uma diária de R$150 para 3, 4 pessoas no apartamento. Isso uma concorrência totalmente desleal com a hotelaria. Aí vai reduzindo, desqualifica o público do destino, começa a ter um público não qualificado para o destino e reduz aqui o potencial hoteleiro. Então acho que tem que ter esse controle para que a gente não deprecie os destinos com o imobiliário, com a multipropriedade. Acho que esse é o segredo. Então, um produto próximo desses destinos pode ter ali, se o principal produto for só hospedagem, não tiver o conteúdo, uma outra coisa como adicional, ele passa a concorrer com uma multipropriedade, onde a tarifa é muito menor. E o cliente vai ter essa opção. Eu posso ficar na multipropriedade e usar o conteúdo de lazer do resort ou um parque do lado. E aí eu acredito sim que isso seja um risco. Alguns destinos controlam um pouco melhor. Gramado tentou controlar um pouco mais, até para garantir ali, não ter essa super oferta. Então aprender um pouco com o que aconteceu em Caldas Novas. Temos Olímpia aí que a gente precisa dar uma olhada para isso, porque senão uma oferta já começa a ficar muito grande de multipropriedade, e isso pode comprometer a experiência ali e depreciar o destino. Então tem algumas observações. Eu acho que sim, tem um risco se não for controlado, Pedro. Eu gosto da resposta, e eu acho legal também a estratégia de vocês como um fator de mitigação de parte desse risco. Porque quando vocês estão concentrados em 2 destinos, vocês transformam esses destinos em algo realmente relevante, canalizando investimento não só hoteleiro, mas canalizando investimento em entretenimento e criando diferencial. E no final das contas, esses investimentos em entretenimento te trazem talvez uma barreira também de proteção para que parte dessa nova oferta pequena não afete o seu mercado. Você comentou sobre Caldas Novas, que passou por um processo expressivo aí de aumento de oferta, mas não necessariamente isso foi ruim para o Rio Quente como produto, porque Rio Quente é um produtaço, é um produto grande, é um produto robusto e que investe constantemente em renovação. E no final das contas você tem aí um belo escudo para que esses outros entrantes não afetem o seu mercado. Faz sentido? Faz sentido, sua análise realmente faz muito sentido. E aí, assim, eu me beneficia com outro negócio que é o day user, né, para o parque. Então tem mais essa leads, fonte e uma fonte adicional de receita ainda também, né? Com certeza. E o parque, se a gente comparar nossas pirâmides de negócio ali, o parque é o negócio que tem uma maior margem, né? Então assim, minha leitura, assim, até em cima do que o Pedro falou, que esse contexto atual aqui de juros mais altos está sendo realmente saudável para o mercado, né? Dando para quem, afastando aventureiros, digamos assim, não novos entrantes não tão estruturados, vai segurar um pouco
essa sobreoferta, vai trazer melhores condições para a hotelaria dessas praças onde elas estão crescendo, é até salutar, de certa forma, né, para o momento atual, né? Eu acho que sim, até para realmente organizar essa euforia que estava vindo no mercado, assim, era só lançamentos, e talvez de forma realmente desordenada e sem entender e com pouco embasamento, com estudos para mostrar realmente se desenho de produto, se realmente tem mercado. Eu acho que isso vai dar uma selecionada, isso é importante para o mercado, qualificação melhor, as pessoas vão ter que pensar 2 vezes para entrar, e eu acho que isso é importante. Eu acho que, então, eu nunca vai falar isso, né? Uma taxa de juros alta, Não, mas sim. Claro, não, sem dúvida. mas traz eu acho que sim, vai trazer uma qualificação melhor de produtos para os clientes. Maravilha. Pedro, tem mais alguma pergunta? Teria, mas vamos deixar o homem embora, porque senão ele vai brigar com a gente depois se ele perder o avião. E por hora, brigadão pela sua participação, parabéns pelo histórico, parabéns a toda a equipe envolvida na construção, acho, das novidades que vocês estão trazendo para o Brasil. O país merece, o turismo no Brasil merece. Mais uma vez, obrigado pela participação. Pessoal, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Espero um novo convite aí para estar aqui trocando ideia com vocês. Virá. Tá bom? Com certeza. Novamente, obrigado. Foi uma felicidade tê-lo aqui, ainda mais que as agendas casaram, foi muito bacana. Então, queria agradecer. Chegamos aqui ao 17º episódio. Obrigado a todo mundo. Agradecer novamente aqui aos nossos patrocinadores, a Let's Book, a TOTUS, a Casa Flora e também a R1. Rafa, obrigado aí por sempre nos ajudar aqui com isso. Então, até o mês que vem, pessoal. Obrigado, até a próxima.